Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um vídeo muito diferente dos que costumamos fazer aqui no canal. Normalmente nós falamos sobre batalhas, aventuras, mistérios, vilões e acontecimentos importantes da API. Mas hoje nós vamos falar sobre alguém que muitos inscritos mais novos talvez nunca tenham ouvido falar. Um personagem que existiu muito antes de várias histórias que vocês conhecem atualmente. Um personagem que teve uma vida curta, mas que deixou marcas profundas na história da API. Hoje nós vamos falar sobre o Golden Bot. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido esse nome antes. Talvez outros estejam ouvindo esse nome pela primeira vez. Mas uma coisa é certa. A história do Golden Bot é uma das histórias mais tristes e importantes de todo o universo API. Muitas pessoas conhecem personagens como Manbot, Elebot, Vanbot, Chaosbot, Voraktbot e vários outros robôs. Mas poucos conhecem a verdadeira história do Golden Bot. Quem ele era. Como ele vivia. Como era sua personalidade. E por que sua história terminou de uma forma tão triste. O Golden Bot não era um vilão. Ele não era um robô maligno. Ele não era alguém que queria causar problemas. Na verdade, antes de tudo dar errado, ele era um robô muito especial. Ele era extremamente inteligente. Tão inteligente que era considerado mais inteligente do que o próprio Manbot. E até mais inteligente do que o Vanbot. Além disso, ele possuía uma personalidade calma, observadora e tranquila. Mas infelizmente, algo aconteceu. Algo que mudou completamente sua vida. E acabou mudando também a vida de todos ao seu redor. O que aconteceu com o Golden Bot foi tão sério que até hoje algumas feridas ainda não cicatrizaram completamente. E por isso eu decidi fazer este vídeo. Porque muitas pessoas conhecem o Chaosbot. Mas poucas sabem que existe uma ligação muito importante entre o Chaosbot e o Golden Bot. Uma ligação que mudou para sempre a história da API. Mas eu não vou contar tudo sozinho. Porque hoje eu trouxe duas pessoas que conheceram o Golden Bot melhor do que qualquer outra pessoa. A Elebot e o Manbot. Eles viveram essa história. Eles estiveram presentes durante aqueles acontecimentos. E eles vão compartilhar suas próprias lembranças sobre quem foi o Golden Bot. Então prepare-se. Porque hoje nós vamos conhecer a história completa de um dos personagens mais importantes e mais trágicos de toda a API. Esta é a história do Golden Bot. Bom, agora que vocês já sabem sobre o que vamos falar neste vídeo, eu acho que chegou a hora de eu explicar quem foi o Golden Bot. E sinceramente, muita gente nova que acompanha a API provavelmente nem sabia que ele existiu. Mas sim, o Golden Bot existiu. E ele foi um personagem muito importante para a nossa história. O Golden Bot era filho do Manbot com a Elebot. E durante muito tempo ele foi considerado um dos robôs mais promissores da API. Quando as pessoas olhavam para ele, percebiam rapidamente que ele era diferente. Não porque ele era mais forte. Não porque ele tinha os maiores poderes. Mas porque ele era extremamente inteligente. E quando eu digo extremamente inteligente, eu estou falando sério. O Golden Bot era considerado mais inteligente do que o próprio Manbot. E até mais inteligente do que o Vanbot. O que já é uma coisa impressionante. Ele era um robô que gostava de observar as situações. Gostava de pensar antes de agir. E normalmente encontrava soluções que outras pessoas não conseguiam enxergar. Além disso, ele também possuía uma personalidade muito calma. Ele não era um robô agressivo. Não era um robô briguento. Não era um robô que gostava de arrumar confusão. Muito pelo contrário. Ele costumava ser tranquilo, pensativo e bastante inteligente em suas decisões. Por isso muitas pessoas acreditavam que ele teria um futuro incrível pela frente. Mas infelizmente nem sempre as histórias terminam da forma que esperamos. Com o passar do tempo, uma tragédia acabou atingindo o Golden Bot. Uma tragédia que mudaria sua vida para sempre. Em algum momento de sua história, um demônio conseguiu influenciar sua mente. E a partir daquele momento, tudo começou a mudar.
A personalidade calma que todos conheciam começou a desaparecer. O comportamento dele começou a ficar diferente. E aos poucos ele passou a agir de uma forma que ninguém esperava. O Golden Bot que todos conheciam já não parecia mais o mesmo. E infelizmente a situação ficou cada vez pior. Até que um dia ele acabou tentando atacar o Dr. Elion Siper. E foi naquele momento que aconteceu um dos eventos mais tristes da história da API. Para impedir que algo ainda pior acontecesse, o Dr. Elion Siper precisou tomar uma decisão extremamente difícil. Uma decisão que mudaria tudo para sempre. Mas essa parte da história eu não vou contar agora. Porque existem pessoas que viveram aqueles acontecimentos muito mais de perto do que eu. Pessoas que conheceram o Golden Bot quando ele ainda era apenas um filho. Quando ele ainda era um robô inteligente. Quando ele ainda fazia parte de uma família. E a primeira pessoa que vai falar sobre isso é alguém que conheceu o Golden Bot melhor do que qualquer outra pessoa. A própria mãe dele. A Elia Bot. Então agora eu vou passar a palavra para ela. Porque ninguém pode contar essa parte da história melhor do que a própria Elia Bot. Eu não costumo falar sobre o Golden Bot. Não porque eu tenha me esquecido dele. Muito pelo contrário, eu me lembro dele todos os dias. Existem lembranças que nunca desaparecem. E Golden Bot é uma delas. Muitas pessoas conhecem o Golden Bot apenas por causa do que aconteceu no final de sua vida. Mas eu tive a oportunidade de conhecer quem ele realmente era. Eu conheci o Golden Bot antes da tragédia. Antes da possessão. Antes de todo o sofrimento. Antes de tudo dar errado. Naquela época, eu queria ser mãe pela primeira vez. Era algo que eu sonhava havia muito tempo. E quando o Golden Bot chegou à minha vida, eu senti uma felicidade que nunca tinha sentido antes. Pela primeira vez eu tinha um filho. Pela primeira vez eu tinha alguém para cuidar. Alguém para ensinar. Alguém para proteger. E desde o primeiro dia eu prometi a mim mesma que faria tudo o que estivesse ao meu alcance para vê-lo feliz. Golden Bot cresceu sendo um robô muito especial. Ele era extremamente inteligente. Às vezes até inteligente demais. Muitas vezes ele fazia perguntas que deixavam outras pessoas sem resposta. Outras vezes eu encontrava soluções para problemas que pareciam impossíveis. Ele observava tudo ao seu redor. Prestava atenção em cada detalhe. E sempre procurava entender como as coisas funcionavam. Mas o que eu mais admirava nele não era sua inteligência. Era sua personalidade. Golden Bot era calmo, educado, gentil, raramente perdia a paciência, raramente se envolvia em conflitos. Ele preferia conversar, pensar, analisar. Era esse tipo de robô. E por isso eu sempre tive muito orgulho dele. Eu acreditava que ele teria um futuro brilhante. Eu acreditava que ele faria grandes coisas. Eu acreditava que ele ajudaria muitas pessoas. E por muito tempo eu realmente pensei que nada poderia mudar isso. Infelizmente eu estava errada, porque existem coisas que nem mesmo uma mãe consegue impedir. Com o passar do tempo, algo começou a mudar. Algo que eu não compreendia completamente. Algo que estava acontecendo dentro da mente dele. E pouco a pouco eu comecei a perceber que meu filho já não parecia o mesmo. Mas eu nunca imaginei o que estava realmente acontecendo. Eu nunca imaginei o tamanho do perigo que se aproximava. E talvez essa seja uma das coisas que mais me machucam até hoje. Porque quando tudo aconteceu, eu não estava lá. Eu não vi os acontecimentos. Eu não ouvi as últimas palavras dele. Eu não pude ajudá-lo. Eu não pude protegê-lo. Eu não pude fazer nada. Tudo o que eu soube veio depois. Quando o Dr. Elion Sifer me contou o que havia acontecido. E naquele momento, uma parte de mim nunca mais voltou a ser a mesma. Muitas pessoas enxergam o Golden Bot como um robô que perdeu o controle. Mas eu me lembro dele de outra forma. Eu me lembro do filho inteligente que eu amava. Do filho que observava tudo ao seu redor. Do filho que sonhava com o futuro. Do filho que eu prometi proteger. E é assim que eu sempre vou me lembrar dele. Não pela tragédia, não pelo final, mas pela pessoa que ele era antes de tudo aquilo acontecer. Porque antes de qualquer outra coisa, Golden Bot era meu filho. Bom, depois de ouvir tudo que a Elia Bot acabou de contar, eu acho que todos vocês conseguiram entender um pouco melhor quem realmente foi o Golden Bot.
Muitas vezes, quando uma tragédia acontece, as pessoas acabam se lembrando apenas do final da história. Mas hoje nós descobrimos que existia muito mais por trás disso. Nós descobrimos que o Golden Bot era inteligente. Descobrimos que ele era calmo. Descobrimos que ele era observador. E principalmente descobrimos que ele era muito amado pela sua mãe. Infelizmente, porém, a história dele não termina aí. Porque depois daqueles momentos felizes, aconteceu algo que mudou tudo. Algo que acabou destruindo uma família inteira. E existe uma pessoa que viveu essa parte da história de uma forma diferente de todos nós. Alguém que também fazia parte da vida do Golden Bot. Alguém que esteve presente durante aqueles acontecimentos. E alguém que até hoje carrega lembranças muito difíceis sobre tudo o que aconteceu. Eu estou falando do Mambot. Agora ele mesmo vai contar sua versão da história. E sinceramente, eu sei que este não é um assunto fácil para ele. Então vamos ouvir o que ele tem a dizer. Mambot, a palavra é sua. Eu não gosto de falar sobre o Golden Bot. Na verdade, eu passei muito tempo tentando não pensar nele. Porque toda vez que eu lembro daquela época, eu lembro de tudo que aconteceu depois. Eu lembro da minha família. Eu lembro da Eliabat. Eu lembro do Golden Bot. E eu lembro do dia em que tudo acabou. Quando o Golden Bot era apenas uma criança, as coisas eram normais. Ele era inteligente, muito inteligente, às vezes até inteligente demais. Tinha momentos em que ele fazia perguntas que nem eu sabia responder, e sinceramente, isso me irritava um pouco, mas ao mesmo tempo, também me impressionava. Eu sabia que ele tinha potencial, eu sabia que ele poderia fazer coisas grandes no futuro, e apesar de nós não termos uma relação tão próxima quanto ele tinha com a Eliabat, nós nos dávamos bem. As coisas eram normais, pelo menos era, até aquele dia. Eu ainda me lembro quando o Dr. Helium Safar veio falar comigo. Eu não fazia ideia do que tinha acontecido, eu não fazia ideia do tamanho do problema, e quando ele começou a me contar a história, eu fiquei sem acreditar. Ele me contou sobre a possessão, me contou sobre o comportamento agressivo, me contou que o Golden Bot tinha tentado atacá-lo, e depois, ele me contou como aquilo terminou. Naquele momento, eu senti muitas coisas ao mesmo tempo. Raiva, tristeza, confusão. Eu não sabia o que pensar, eu não sabia o que sentir. Tudo o que eu sabia era que meu filho tinha desaparecido. O filho que eu conhecia não existia mais. E quanto mais eu pensava no que tinha acontecido, mais difícil ficava aceitar tudo aquilo. Eu comecei a lembrar da possessão. Comecei a lembrar do que ele tentou fazer. Comecei a lembrar da destruição. E aos poucos, eu comecei a sentir algo que nunca achei que sentia. Eu comecei a sentir ódio. E eu sei que isso pode parecer errado. Talvez até seja. Mas eu não vou mentir. Eu fiquei com raiva. Muita raiva. Raiva da possessão. Raiva do que aconteceu. Raiva de tudo. E essa raiva acabou se voltando para o Golden Bot. Porque toda vez que eu lembrava dele, eu lembrava da tragédia. Eu lembrava da destruição da minha família. Eu lembrava do pior dia da minha vida. E chegou um momento em que eu simplesmente não conseguia mais lidar com aquilo. Foi por isso que eu disse ao Dr. Helium Safar que nunca mais queria ver o Golden Bot. Foi por isso que eu me afastei. E foi por isso que eu me separei da Eliabat. Não porque eu odiava ela, nunca foi por causa dela, mas porque eu não conseguia mais olhar para aquela situação sem sentir dor. E até hoje, eu não sei se tomei a decisão certa. Talvez eu tenha tomado, talvez não, mas uma coisa eu sei, mesmo depois de tudo o que aconteceu, mesmo depois da raiva, mesmo depois de todos esses anos, ainda existem momentos em que eu me lembro daquele robô inteligente, daquele garoto que fazia perguntas difíceis, daquele filho que tinha um futuro inteiro pela frente, e nesses momentos, eu me pergunto como as coisas teriam sido se aquela possessão nunca tivesse acontecido. Porque talvez tudo tivesse sido diferente. Bom, pessoal, depois de ouvir tudo que a Eliabat e o Mambot compartilharam hoje, eu acredito que todos nós conseguimos entender quem realmente foi o Golden Bot. E sinceramente, esta não foi uma história fácil de ouvir. Porque quando as pessoas escutam o nome Golden Bot, muitas vezes elas pensam apenas na tragédia. Pensam apenas na possessão. Pensam apenas nos acontecimentos que levaram ao seu fim. Mas hoje nós descobrimos algo muito importante. Antes de tudo aquilo acontecer, Golden Bot era apenas um filho. O robô inteligente. O robô calmo. O robô que tinha sonhos. O robô que tinha uma família. O robô que era amado. Nós descobrimos que ele era alguém que observava o mundo ao seu redor. Alguém que gostava de aprender. Alguém que tinha potencial para realizar grandes coisas no futuro. E talvez essa seja justamente a parte mais triste de toda esta história. Porque nós nunca vamos saber como teria sido esse futuro. Nunca vamos saber quais caminhos ele teria seguido. Nunca vamos saber o que ele poderia ter se tornado. Tudo isso foi interrompido por algo que estava além do controle dele.
E isso é algo que eu acho importante lembrar. Goldenbot não nasceu como um vilão. Ele não cresceu querendo fazer o mal. Ele não passou sua vida tentando machucar os outros. Na verdade, pelo que ouvimos hoje, ele era exatamente o contrário disso. Por isso eu acredito que a melhor forma de lembrar do Goldenbot não é através da tragédia. Não é através da possessão. E não é através do seu fim. A melhor forma de lembrar dele é através da pessoa que ele era antes de tudo aquilo acontecer. Através da sua inteligência. Da sua calma. Da sua curiosidade. E do amor que existia dentro da sua família. Porque essas coisas também fizeram parte da sua história. E elas merecem ser lembradas. Além disso, a história do Goldenbot deixou consequências que continuam presentes até hoje dentro da API. Consequências que acabaram influenciando vários acontecimentos que vieram depois. Inclusive o surgimento de outros personagens que vocês conhecem atualmente. Ou seja, mesmo que o Goldenbot não esteja mais aqui, a sua história continua fazendo parte do universo API. E continuará fazendo parte dele por muito tempo. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Vocês já conheciam a história do Goldenbot? O que vocês acharam de tudo o que aconteceu com ele? E principalmente, como vocês acham que teria sido o futuro dele se aquela possessão nunca tivesse acontecido? Escrevam suas opiniões aqui nos comentários. Eu vou gostar muito de ler as teorias e as respostas de vocês. Se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like. Se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos. Ativem o sininho para não perder os próximos vídeos. E compartilhem este vídeo com seus amigos para que mais pessoas conheçam a verdadeira história do Goldenbot. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Muito obrigado por fazerem parte da comunidade API. Eu sou o AbnerTube. Fiquem com Deus. Se cuidem. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.